Quem lembrou da sua juventude com esse hino? Levanta a mão. Quem cantava esse hino aí, hein? Um hino quando entrei na igreja em 87. Primeira vez fui participar na juventude, já se cantava esse hino. É um belo hino para nossa reflexão, porque é um hino que vai de acordo com as palavras do Salmo do dia de hoje. E que o Espírito Santo guie, conduza cada um de nós na reflexão destas palavras em nossa vida. Amém. Um pai se preocupa com seu filho, né? Ou vocês não têm preocupação com o filho? Ah, se não tivesse, né? Mas um pai tem a preocupação com o seu filho. Um pai tinha um filho e esse filho ia sair de casa e ia percorrer um caminho. E o pai, preocupado com o seu filho, providenciou para ele uma água, uma boa água, uma excelente água, para que o filho, enquanto caminhasse, fosse pelo caminho, ele pudesse saciar a sua sede, que ele pudesse ficar tranquilo, hidratado, para poder caminhar. E vocês sabem que uma pessoa, quando ela não está bem hidratada, nem pensar direito ela consegue. Então um pai se preocupa com o seu filho e dá a esse filho uma água pura, tranquila, potável, saudável, para ele levar junto. Mas quando ele vai a uns quilômetros na sua jornada, ele encontra uma pessoa, e essa pessoa lhe apresenta um produto. Diz que se ele acrescentar naquela água aquele produto, ele teria uma saúde de ferro, sua imunidade seria excelente. Inclusive aquele produto daria a ele uma sensação de uma felicidade muito grande. Dominado pelas palavras deste viajante, o jovem então permite que acrescenta em sua água aquele produto. Depois que acrescentou o produto, então ele descobre que não era nada daquilo que o cara tinha falado, que era veneno, que faria mal à sua saúde, que prejudicaria a sua saúde. Mas já era tarde. A água agora, que era boa, que era pura, agora o jovem tem uma água contaminada. Não ouviu o seu pai. Claro que toda água a gente sabe hoje que pela tecnologia, quando ela é capaz de passar por um processo, e essa água se torna potável de novo. Aquela água depois não serviu mais para o jovem, se tornou impura. O primeiro versículo do nosso salmo desta noite diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olhando para essa pergunta, então nós temos que fazer uma outra pergunta. Em algum momento, o ser humano teve um caminho puro, se nascemos pecadores e em pecado? Quando nascemos, os nossos pais se preocuparam demais conosco. E é assim, mesmo nascendo pecadores e impuros,
Nós fomos colocados num caminho puro. Fomos colocados no melhor caminho que poderia existir e que possa existir na face desta terra. Fomos colocados no caminho do perdão, no caminho da vida, no caminho da salvação. E esse caminho é Jesus. E ali nós fomos colocados exatamente no dia em que nós fomos batizados ou recebemos a fé pela palavra. Nós que estávamos perdidos, condenados, longe de Deus, Deus nos pega e nos coloca no melhor caminho. Um caminho santo, perfeito, caminho de vida. Depois, os pais, em toda a sua preocupação, desde o batizado, os pais já trazem a criança para ser batizada. Depois, em toda a sua preocupação, para que a criança permaneça nesse caminho, nós vimos agora há pouco as crianças trazendo a sua oferta e dirigindo-se para a escolinha dominical. Quantos de vocês tiveram o privilégio, desde a infância, conhecer o caminho de Jesus e estar até hoje nele? Depois da escolinha, os pais, na mesma preocupação de colocar os jovens e as crianças no caminho correto, conduzem para a instrução de confirmandos. E ali eles passam por uma instrução de 2 anos e são confirmados. Eu lamento que muitos encaram a confirmação como um diploma de faculdade que diz assim: eu terminei minha faculdade, agora eu posso ir embora. Eu posso sair daqui, porque eu terminei, eu já concluí, e ninguém pode mais me cobrar de nada. Mas isso é um outro setor, é uma outra luta que a gente tem. Para nos manter no puro caminho, Deus nos deu a sua santa palavra. E é como assim que nós recebemos um caminho puro, mas a gente, como filhos ingratos muitas vezes que nós somos, como filhos rebeldes contra Deus, nós achamos, eu acho que essa palavra já deveria ser reformada. E a gente já ouve um assunto batendo bastante forte de que vão fazer uma nova escritura. E a gente cai nessa. É como aquele menino que aceitou que aquele senhor viajante, pingasse dentro da sua água perfeita, potável, que ele pudesse pingar algo lá dentro. E quando nós começamos a duvidar desta palavra, é como se nós colocássemos um pingo de um produto dentro da água. E eu tenho certeza que vocês de lá não estão vendo mudança na água, ou estão? Está vendo? Continua vendo? Não? Alguém teria coragem de ainda tomar essa água? Ela não é mais uma água pura. E é assim na nossa vida, quando nós começamos a deixar entrar dentro da nossa consciência, da nossa cabeça, coisas erradas contra a palavra de Deus.
E mesmo o próprio povo de Deus hoje não vê mais como problema a idolatria. Não, é só, não pode ser só Deus, tem que ter algo mais do que Deus. Não é só Jesus, tem que ter mais. Quantas vezes pensamos que tomar o nome de Deus está tudo certo? Podemos fazer isso porque aquele negócio de que Deus não vai tomar por inocente o seu nome, quem tomar seu nome em vão, não, isso é ilusão. Não muda nada, olha só, não, mas mudou um pouquinho, mas ainda não mudou toda a água. E a gente já diz que terceiro mandamento, palavra de Deus, não, para quê? Para que sempre ir ao culto? Para que ir lá ouvir a palavra? Para que ler a Bíblia em casa? Para que meditar? Para que ensinar aos filhos? Honrar pai e mãe? Para quê? Vamos atropelar, afinal hoje o grande ensino e as coisas eles querem ensinar é você enfrentar as suas autoridades, enfrente elas, porque elas são injustas. Enfrente sua autoridade, seus pais, sua mãe, afinal eles te botaram no mundo, mas eles não são, eles não são donos de você. Matar? Não podemos matar. Eu posso decidir tirar do ventre materno uma criança, que isso está tudo certo. Afinal, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Adultério? Aquele negócio de ser fiel até a morte aqui, aquelas promessas aqui. Não, pastor, isso já passou, isso aí já era. Não existe mais. E muitas vezes, nós pastores, quando fizemos a pergunta até que a morte os separe, e logo depois vemos que os casais se separam, o que nós estamos fazendo? Não furtarás. O que é? O outro trabalhou sol a sol, sofreu para ganhar o seu dinheiro, o que custa eu ir lá tirar dele o que é dele? Seu patrimônio, não me importar com nada. Vou roubar porque, afinal, a justiça hoje parece que elogia quem faz isso. Então, vamos continuar fazendo isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos lá. Fale mal. Manda um vídeo. Afinal, a internet é meio um campo sem lei, onde eu posso simplesmente falar mal de vocês e está tudo certo. Ou, mesmo que seja lá no meu quarto, na minha casa, inventar histórias a respeito dos outros para denegrir a sua imagem, não, isso não muda nada. Cobiçar, vamos continuar cobiçando o que é dos outros. Aliás, eu acabo descobrindo que as pessoas não é que elas são insatisfeitas com aquilo que têm, por mais que elas tenham, elas são insatisfeitas, e então, se elas puderem realmente pegar tudo que é dos outros, elas vão pegar. Isso é uma fome insaciável.
Na sociedade que vivemos não falta meios de receber falsas doutrinas. Como hoje está muito forte a ideia de que não fomos criados homem e mulher. Para com esse papo. Hoje, o negócio é ideologia de gênero. Cada um depois decide o que quer ser da vida. Nascer homem ou mulher? Não, para. Deus nos criou uma ameba, um monte de alguma coisa que depois vai definir cada um o que quer ser. Aparentemente, está tudo certo. E as vidas seguem. O caminho foi danificado, não está mais puro. O caminho parece o fim. Homem com homem. Vamos pensar, não, cada um. É claro que nós não. Ninguém tem o direito de matar outra pessoa pela sua opção. A gente respeita, a gente ama as pessoas. Porque cada um, pelo menos em nosso país, eu acho que ainda existe uma tal de democracia. Está meio quebrada, mas vamos lá. Cada um ainda tem o direito de viver como quer. E ninguém tem o direito de judiar da pessoa por causa disso. Nossa missão é apenas ensinar o que Deus quer. E ponto final. A gente passa muitas vezes a aceitar as coisas que estão querendo se instalar no mundo como se tudo fosse normal. Deus, o senhor tem que aceitar, viu? Século 21, modernidade, tecnologia, inteligência artificial. Vamos lá, Deus, se agiliza, se atualiza. Como manter o caminho puro? Se aquele caminho em que nós fomos colocados por Deus lá no batismo e recebemos a fé verdadeira, deixou de ser impuro, de ser puro, e é um caminho impuro, e quanto mais eu tentar, pelas minhas forças, mudar isso aqui, eu não consigo mudar. Eu posso dar tudo que eu tenho, posso ajudar todos os pobres possíveis, eu posso dar meu corpo, como diz lá 1 Coríntios 13, para ser queimado, mas isso aqui não muda. Aqui entra o que o salmista disse. O salmista lhe dá algumas respostas observando segundo a tua palavra. Pessoal, voltem para a palavra. Voltem para a palavra. Olhem para dentro dela. Meditem nela. E o salmista faz um pedido: não me deixes fugir aos teus mandamentos, Senhor, não me deixa eu ignorar a tua palavra, os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. O coração como o centro da vida, como tudo aquilo que é de mais importante, é citado como sendo o coração, o que dá vida. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Mas aonde está o prazer do ser humano? Nós, pelas nossas forças, jamais vamos mudar isso aqui. Por mais ações que fizemos, nunca vamos mudar isso. O caminho se tornou impuro.
Isaías diz assim: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Ora, se as minhas obras são trapo de imundícia, é aquele pano de chão que você passa para limpar a casa, assim são as nossas obras perante o Senhor. Ora, então como eu posso ser purificado? A solução vem do próprio Deus. A solução que eu preciso e que vocês precisam e que a humanidade hoje precisa, porque a humanidade está doente, o mundo está doente, mas insistem em fugir da presença de Deus. E o mundo vai adoecer ainda mais se não buscar o Senhor. O próprio povo de Deus está esquecendo de Deus. Ignoram sua palavra. Fogem dela. Deus nos tem uma boa notícia. Em Isaías 53, versículo 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Que bela notícia para mim, para vocês. Deus pegou Jesus, o santo, o perfeito, aquele que foi lido hoje lá no texto de Hebreus, colocado como o grande sacerdote, aquele que carregou os nossos pecados, que nos lavou dos pecados. Ele foi mandado em nosso lugar. O caminho está impuro. Se você quer voltar ao caminho puro novamente, a solução está em Jesus. Volte. Volte para Cristo, que pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, que carregou as nossas transgressões, que foi moído, que todos os ossos do seu corpo podem ser contados por nossa causa. Voltem. Voltemos para Ele, porque somente nele nós somos colocados no bom caminho para a vida eterna novamente. Não há solução, não há salvação fora dele. Que Deus mantenha o nosso coração firme e que cada um aqui, movido pelo poder do Espírito Santo, abra o seu coração ao Senhor. Busque Ele. Ame-o acima de tudo. Dê atenção à sua palavra. Como diz o salmista, observando segundo a tua palavra. Observem a palavra de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, para a honra e glória do nosso Deus e para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém.